Olá, tudo bem? Eu sou João Pedro Fragoso. Aqui comigo tem, como vocês sabem, o meu amigo Bernardo Coimbra. Fala, Fragoso, tudo bem, meu amigo? E esse é o Toque Passa, videocast do Jornal Globo, gravado aqui do estúdio da nossa redação, com oferecimento da Sete Games. Para essa semana, a última do Toque Passa em 2025, a gente está recebendo jornalistas aqui da redação para repassar um pouco do ano dos 4 principais clubes do Rio de Janeiro e fazer uma projeção para 2026 também. E agora quem está aqui com a gente é Vitor Seta, setorista do Vasco. Setinha, muito obrigado aí pela presença com a gente, meu amigo. Fala Fragoso, fala Bernardo. Vamos aí, essa última resenha de 2025 falando de Vasco. Hoje a gente está gravando na segunda-feira, dia 22, um dia depois da final da Copa do Brasil. Estava lá no Maracanã com o Setinha, fizemos a cobertura dessa grande final, que talvez não tenha sido tão bem disputada em termos estéticos do jogo ali, né, falando do campo e bola, mas que em termos de empenho, em termos de luta, em termos de briga dos dois times, eu acho que não faltou nada, né, Setinha? Eu acho que Corinthians e Vasco chegaram nessa final de formas muito parecidas ali, tanto nas campanhas quanto na estratégia, eliminaram rivais pelo caminho e apostaram muito no espírito de jogo, no espírito das equipes, cada um com suas armas, e venceu no fim quem foi mais eficiente, principalmente no jogo do Maracanã, né? O Corinthians, nas chances que teve, conseguiu concluir, conseguiu machucar ali mais o Vasco. E esse é o futebol, essa é a imprevisibilidade, a justiça ou injustiça do futebol. Foi o que aconteceu no Maracanã. Sabe o que eu acho, Setinha? Eu não sei se quem aproveitou mais as oportunidades que... Porque, assim, eu fico com a impressão de que Vasco e Corinthians foram, nos dois jogos, muito fiéis ao que fizeram ao longo do ano. E ontem no Maracanã eu acho que foi mais ou menos isso, assim, o Corinthians foi com uma estratégia nítida ali, de ter muita força no meio-campo, de ter um meio-campo de muito embate e procurar, quando tivesse chance, a sua dupla de ataque, é o ponto forte do time, né, com espaço para eles poderem atacar. Eu acho que foi o que aconteceu e, por outro lado, eu acho que o Vasco, num estilo ali do Diniz, claro, de acordo com as peças que ele tem à disposição, eu acho que também tentou ser fiel ao seu estilo, de manter a posse de bola, de ser um time ofensivo, ser um time corajoso ali. Mas eu acho que mais do que só as estratégias, eu acho que o que fez a diferença no jogo de ontem foram as peças individuais, assim. Eu vi o Corinthians coletivamente, eu acho que o Vasco foi mais corajoso. Eu estava até numa resenha ali com o Diogo do lado de fora, e a gente chegou numa conclusão de que talvez esteticamente falando, o Vasco tenha apresentado mais. Mas quando você vai pegar as peças individuais, e aí a gente está falando de talvez Gustavo Henrique, a gente está falando de Mateuzinho, que deu uma assistência e participou do segundo gol, a gente está falando de Martínez, um meio-campo de muita pegada ali, que marcou muito ontem, a gente está falando, claro, do Breno Bidon, que o drible só fala por si, mas além disso ele fez uma ótima partida e, claro, está falando da dupla de ataque. E quando a gente pega para o Vasco, talvez os principais jogadores, quem se espera muito, talvez eles não tenham aparecido assim, disputado a final da forma como ela merecia. E aí talvez isso levou ao resultado. Você não acha? O que você acha assim, das individualidades do Vasco na partida? Eu acho assim que futebol, como eu escrevi na crônica da edição do Globo de hoje, no caso, o dia que a gente está gravando, segunda-feira, pós-final, o futebol e as finais, principalmente, são decididas nos detalhes. E o drible do Breno Bidon em cima do Cauã Barros, que inicia o segundo gol, é um desses detalhes que fazem a diferença no futebol. Assim como, por exemplo, o Ryan podia ter as várias bolas que ele dominou ali na entrada da área, que ele podia ter batido de primeira, que ele podia ter acionado um ou outro jogador passando, são esses detalhes que fazem a diferença no futebol. E nesse ponto eu concordo com você. Eu acho que num jogo desse nível, nesse nível de erro e acerto, tolerância a erro e acerto, é preciso ter individualidade, é preciso que os jogadores chamem a responsabilidade. E faz parte também. Ali a gente pega o Ryan, por exemplo. O Ryan é um moleque de 19 anos. O Ryan tá jogando a primeira final da carreira dele. Por mais que ele seja um fenômeno assim, para a idade dele, para o que ele fez nessa temporada, é difícil você cobrar a responsabilidade de decidir uma partida desse nível de dificuldade, desse nível de nervosismo, de pressão. Acontece. E no Vasco, realmente, assim,
temos outros nomes ali. A gente teve o Coutinho, teve o Verratti, que entrou em campo no segundo tempo, que são jogadores mais experientes, que rodaram internacionalmente ali, jogadores com capacidade de decisão que, de fato, não conseguiram entregar o que o Corinthians entregou nos detalhes. Nesse ponto, eu concordo com você. Acho que faltou, sim, uma individualidade do Vasco, mas é uma individualidade que não é de botar a bola debaixo do braço, como a gente fala. É uma individualidade de ser ali assertivo nos detalhes, ser ali decisivo. E é o que decide finais do futebol brasileiro. Exatamente assim, eu não sei se o Bernardo concorda comigo, mas eu vi muitos comentários depois do primeiro jogo do Vasco, e o Vasco foi muito elogiado pela postura que teve na Neoquímica Arena, pelo jogo que fez coletivo ali, e até pelo resultado. Foi um resultado, de certa forma, comemorado, 0-0. E aí, quando eu estava vendo um pouco das análises individuais de cada jogador, eu fiquei com a impressão de que talvez... E eu até posso me incluir nisso, a imprensa, a mídia de uma forma geral, estava sendo um pouco benevolente, talvez demais com o Coutinho, assim, porque muito se fala sobre a importância do Coutinho em termos táticos para o Vasco, para a criação do Vasco ali. Depois até apareceu um vídeo do Diniz falando que se o Coutinho conseguisse aparecer no início da criação ali, perto dos zagueiros para criar, tudo bem, o time criaria pelo chão, mas se não conseguisse, o time optaria pela bola longa. E, de fato, o Coutinho, por ser o meio-campo, camisa 10 ali, ele tem que ser esse cara importante taticamente também. Mas falando sobre isso que você falou, de colocar a bola debaixo do braço e ser um cara mais ativo ali, não, peraí, vou dominar aqui, vou tentar buscar a jogada pela ponta. Vou dominar aqui, vou tentar achar o atacante, vou tentar achar um enfiado, vou tentar achar, às vezes, uma cobrança de falta, um chute de fora da área. Eu acho que faltou muito isso pra ele, sabe? Tanto nesse primeiro jogo, quando o Vasco foi melhor do que o Corinthians e poderia ter buscado a vitória que o Corinthians buscou ontem no Maracanã, quanto principalmente nesse segundo jogo. Eu não lembro assim de nenhum lance, eu lembro de lances vários do Andrés Gomes, que na minha opinião foi o melhor jogador do Vasco na partida. Muito bom jogador, excelente final de temporada do Andrés Gomes. Eu lembro de lances do Nuno, que foi o autor do gol, o Ryan, que principalmente depois do segundo gol do Corinthians, tentou ser esse cara de pegar a bola pela direita, arrastar para o meio, arrasta para a ponta, troca de posição, vai lá para a esquerda, vai para o meio da área. Eu vi que o Ryan tentou ser esse cara. E o Coutinho, cara, eu sinceramente não lembro de nenhum lance dele. Não sei o que você acha, Bernardo. Acho que do Coutinho só teve, se eu não me engano, foi o primeiro tempo ainda. Acho que foi o Coutinho ali, que o Ryan dá um tapa pela direita, cruza e eu acho que o Mateuzinho divide com ele e corta a bola ali na... Tá 1-0 Corinthians já. Eu acho que era o Coutinho que chega ali junto ali, não sei se era o Coutinho que chega junto ali. Pela esquerda, provavelmente. O Coutinho caiu muito pela esquerda nesse jogo. Pode ser, enfim, eu fiquei na dúvida agora, mas enfim. Mas ele teve bem abaixo nos dois jogos das finais, né? Acho que teve bem abaixo ali. Não só nas finais, eu acho que o Coutinho, ele... A temporada dele também. Tem um ponto que... Essa foi a temporada com mais jogos do Coutinho na carreira dele. O Coutinho já tem certa idade também, nos últimos anos teve alguns problemas físicos, então é uma dicotomia ali, né? Porque eu acho que é de se comemorar o fato dele ter conseguido ficar disponível para o Vasco tanto tempo, principalmente nessa reta final de temporada, mas a que custo também, sabe? Só para completar, mas fala aí, Setinho. Sim, o Coutinho, como você falou, o Coutinho ele vem de uma temporada de muitos jogos, uma temporada que ele superou problemas físicos, podemos dizer. Só que ao mesmo tempo ele joga numa função que é muito desgastante. É uma função que a todo momento ele vai buscar a bola até entre os zagueiros, que vai ter que qualificar a troca de passe, que vai ter que controlar o ritmo do jogo. E acaba que quando chega no terço final, que é onde os jogadores da posição dele e da qualidade dele tem essa cobrança de ser decisivos, ele acaba não entregando, principalmente nesse segundo semestre de 2025. Ele acabou não entregando, não só nessa final da Copa do Brasil, quanto nesses últimos jogos, essa sequência do Vasco no final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que existe um misto de mau momento, um misto de cansaço. A temporada do Vasco foi muito extenuante. Existe a questão da idade também. O Coutinho já é um jogador veterano. Ele tem 33 anos. 33 anos. E essa temporada ele fez 56 jogos. Foram 11 gols, 5 assistências e 56 jogos. Antes, a temporada com mais partidas dele tinha sido 2018 e 2019 pelo Barcelona, que ele fez 54. Então, com 33 anos, 56 jogos, de fato, deve ter pesado também. E o Vasco não conseguiu encontrar um substituto para ele. Na teoria, o substituto é o Matheus França. Só que o Matheus França não entregou o que se esperava dele em nenhum momento na temporada. Então, o Coutinho acabou ficando ali sendo a principal e, vamos dizer assim, a única opção para essa função dele.
E, ao mesmo tempo, a gente não pode fugir da comparação também, né? A gente tem o Memphis Depay, que é uma estrela internacional, decidindo o jogo pro Corinthians. Jogaram juntos no Barcelona. O Depay vai e decide o jogo pro Corinthians. E aí no mesmo jogo em que o Coutinho acaba ficando meio sumido, vamos dizer assim. Então, acaba sendo um pouco doloroso pro torcedor do Vasco, que espera tanto da sua estrela, seu ídolo, cria da colina. Principalmente quando se faz essa comparação assim, de estrelas, alto investimento. Exatamente. Eu acho que além dessa questão do status, a questão do investimento pesa muito por serem dois clubes que não vivem o melhor momento financeiro. O Corinthians está numa dívida de quase 3 bilhões, são 2 bilhões e 700 milhões de dívida. O Vasco também está no meio de uma reestruturação judicial ali para tentar entrar em bons caminhos financeiramente, com o trabalho do Pedrinho muito árduo nos bastidores. E aí, quando você tem um jogador como o Coutinho, que você faz um esforço tremendo para conseguir manter com os vencimentos dele, sem uma SAF formada ainda, o mínimo que se espera é que esse cara, nesses momentos decisivos, ele coloque a bola do braço e ou resolva, ou pelo menos caminhe com o time para esse caminho. Caminhe com o time para esse caminho, mas enfim, leve o time para esse caminho. E aí ajude também um Rayan da vida, 19 anos, um Cauã Barros, que fez essa primeira temporada na Série A e foi muito bem, mas que ontem pareceu sentir um pouquinho o jogo. Eu acho que às vezes faltou esse cara dentro de campo pro Vasco, sabe? Tanto no sentido técnico e tático, mas também no da liderança. Muitas vezes o Rayan, que tem 19 anos, chamou mais o jogo do que o próprio Coutinho, né? Sim. E não seria a função do Rayan ali de falar, não, peraí, eu tô com a bola, vamos jogar, não sei o quê, enfim. Muitas vezes ficou o Rayan sendo o cara pra chamar o jogo e tentar alguma coisa. E aí é que é aquela coisa da idade, a primeira final dele, enfim. Também, 19 anos, as pessoas precisam entender que tem 19 anos e sente mesmo, enfim. É uma final, é diferente, você joga no estádio com 70 mil pessoas, 65, 70 mil pessoas. É outro tipo de jogo, entendeu? Mesmo que ele tenha ido muito bem nas semifinais, mas tem um peso diferente, a coisa funciona diferente. Era um clássico, enfim. Ele já tá mais acostumado com clássicos, enfim. Como o Diniz falou ontem na coletiva dele, Fernando Diniz, tenho experiências em finais, mas não adianta eu puxar o Rayan, eu puxar um jogador mais jovem e falar pra ele, olha, final é assim, experiência você ganha e você leva pra frente. E eu acho que talvez seja o grande, assim, entre os vários pontos negativos de se perder uma final, seja o que o Vasco pode tirar de levemente positivo aí dessa derrota. Depois do jogo, Setinha, eu queria que você falasse um pouco de como é que você sentiu o clima, não só da torcida, mas dos funcionários ali, do próprio Diniz. Você estava na coletiva dele. Eu não sei se os jogadores participaram de zona mista depois ali. Não teve zona mista. Os jogadores não falaram? Não. Enfim, da diretoria, assim, esse clima de bastidor mesmo. É um clima vamos dizer assim, um clima de velório, né? É um clima de derrota em final. Mas, de certa forma, ali a conversa final, foi a última conversa do ano entre o Diniz e os jornalistas, foi uma conversa até serena, já de projeção, mas inescapável esse clima ruim de se perder uma final. E eu acho que essa final, ela tem um componente especial, que além da rivalidade do Vasco com o Corinthians, um jejum que o Vasco tem em jogos eliminatórios também com o Corinthians, existe uma dicotomia dicotomia, não sei se é essa a palavra, mas existe um conflito de caminhos entre Vasco e Corinthians como instituições. O Vasco, ele passa por um processo de tentar se reerguer na base da recuperação judicial, que a gente vai falar aqui, essa reestruturação financeira, de trabalhar com sustentabilidade, de reorganizar seus processos, que é uma coisa que o clube deixou de lado por tanto tempo. E chega numa final com o Corinthians, que a gente acompanhou a temporada também, é a antítese do que não se fazer no futebol brasileiro. Gastou mais do que deveria, se envolveu em polêmicas nos bastidores, impeachment de presidente. E você chegar numa final com essas duas histórias se opondo e você perder para o Corinthians é muito doloroso. É doloroso para o torcedor aceitar. A gente fala muito em processo, entender o processo, mas é doloroso para o torcedor aceitar um cenário como esse acontecendo ali em campo. E é doloroso também para quem trabalha no dia a dia do futebol, sentir que você está tentando fazer o caminho certo e
acabar sendo injustiçado, como é normal, é o campo de futebol, é o que acontece, sendo injustiçado pelo futebol. Eu acho que esse é um componente que pesa muito e pesou muito no clima, no final ali do jogo, e agora nesses dias seguintes, nesse pós-jogo aí. Eu acho que para a questão da torcida do Vasco, especialmente, acho que a dor é maior, porque assim, foi o último jogo da temporada, então assim, não tem mais nada até começar lá o Carioca, o Brasileiro, enfim, a temporada 2026. Se essa derrota fosse, se a Copa do Brasil fosse disputada no meio do ano e a final fosse no meio do ano, essa derrota ia sendo diluída ao longo da temporada. Ou mesmo se fosse como era antigamente. A final estava marcada para o início de dezembro e a última rodada do Brasileiro seria agora 21 de dezembro. A CBF fez uma inversão e acabou botando a Copa do Brasil na última. E assim, é o tempo todo, muito tempo sem ganhar título. O último foi em 2016, nacionalmente o último foi em 2011. Então assim, essa dor para a torcida do Vasco digerir, ela vai levar um tempo ainda maior do que se fosse diluída ao longo dos meses com as competições rolando, né? Porque assim, perdeu de hoje, não tem o jogo de amanhã para passou. Não tem o jogo de amanhã, tem um jogo só daqui a um mês e meio. Mas eu acho que para fugir também desse cenário de terra arrasada, acho até natural depois perder uma final, mas eu acho que só a Copa do Brasil já é capaz de sintetizar bem a evolução do Vasco nos últimos anos. Ano passado o Vasco para na semifinal contra o Atlético Mineiro, também em casa, infelizmente para os torcedores. Esse ano chega na final, contra o Corinthians, acaba perdendo também, mas de certa forma mostra uma evolução. Eu acho que o jogo de ontem também mostra como o Vasco pode ter uma boa base para 2026. Muito por conta da última janela, da janela de transferências do meio do ano, quando conseguiu agregar alguns bons jogadores, né? Queria falar um pouco também com você disso, Setinha. Como é que tá esse planejamento do Vasco para 2026, com o Diniz de treinador, né? A chave ali do planejamento com o Fernando Diniz, com o diretor português Admar Lopes também, com o Felipe, com o Pedrinho ali, com aquela turma toda. Em relação aos jogadores, né? A gente tem o Andrés Gomes, que veio emprestado, mas já teve as metas para compra obrigatória alcançadas, então vai ser comprado pelo Vasco, 4 milhões de euros. E agora não vou me recordar o valor exatamente. Eu acho que são 4 milhões de euros, eu vou confirmar aqui. A dupla de zaga também está emprestada, né? O Carlos Cuesta e o Robert Renan, tem que ver o que vai fazer ali. A dupla de laterais titulares ainda estão ali no elenco. Cauã Barros, que é um jovem, se mostrou muito promissor nessa temporada. O próprio Coutinho também, enfim, contrato renovado. Rayan, a tendência é que fique até o meio do ano, pelo menos. Nuno Moreira. Como é que está essa base do time titular do Vasco para 2026 e o que a diretoria vê como possíveis lacunas para acertar com as contratações dessa janela? Eu acho que é por aí. Principalmente esse trio que você citou, os dois zagueiros e o Andrés Gomes, são peças importantes que o Vasco vai fazer com certeza todo o esforço possível para ter em definitivo. Se eu não me engano, as cláusulas de compra juntas dos três chegam a 16 milhões de euros, 16 ou 18 milhões de euros, um pouquinho mais de 100 milhões de reais. Obviamente o Vasco não é tudo de uma vez, são compras parceladas, são acordos separados, e eles são uma base já muito sólida, como você falou. A gente tem o Barros, tem os dois laterais, tem o Rayan, só que a partir do ano que vem o Vasco vai ter que fazer algumas escolhas, tanto na ida ao mercado quanto nas ofertas que receber. O Rayan teve o contrato renovado recentemente, a multa rescisória subiu para 80 milhões de euros. Certamente o Vasco não vai receber uma proposta de 80 milhões de euros, porque é muito acima do valor normal, mas uma proposta ali na casa dos 40 milhões, que já está mais ou menos chegando a esse ponto no entendimento do mercado, deve mexer sim com o Rayan. E entender o timing certo dessa venda do Rayan, que é uma venda que certamente vai mudar a realidade do clube em termos financeiros. Pode não mudar radicalmente, totalmente, mas vai ser um grande empurrão para frente financeiro para o Vasco. Agora, entender se segura o Rayan o ano inteiro e com isso abre a possibilidade de ter que se desfazer de algumas peças, como por exemplo os laterais, o Paulo Henrique e o Piton, são bem visados no mercado. O Vasco já recebeu sondagens de Europa, de mundo árabe por eles.
ou de repente vender um jovem, como fez esse ano, quando vendeu o Luiz Gustavo, jovem zagueiro, para o Bahia, para tentar... O Diniz falou abertamente que foi uma venda para tentar segurar a parte financeira ali, que de uma maneira ou de outra segura o Ryan também. Esse é o tipo de escolha. Eu acho que a principal escolha em termos de mercado é o timing do Ryan, é a manutenção do Ryan. Vamos ter o Ryan para o ano inteiro? Vamos vender o Ryan na janela? Depende também, claro, do mercado, de chegar a oferta. Se houver essa venda do Ryan, se não houver essa venda do Ryan, se a opção for segurar ele até o final do ano, pode ser que o Vasco tenha que mexer nessa base sólida que está montando no elenco. E se vender o Ryan, aí a coisa já fica um pouco mais complexa para repor o Ryan, mas um pouco menos complexa em termos de perdas no elenco. Mas é isso, mas mesmo com essa base sólida, o Vasco ainda precisa ir no mercado. Ainda precisa... O time do Vasco, o elenco do Vasco nesse ano ficou marcado por uma falta de opções no banco. Dificilmente o Fernando Diniz conseguia repor com qualidade os titulares dele. Já desde antes da janela, mesmo com a chegada dos reforços, algumas opções precisam de concorrência. Por mais que tenham chegado soluções ali, concorrência e um elenco vencedor sempre tem que ter. E eu acho que passa por isso. Eu acho que passa por essa escolha do Ryan e botar na balança ali o que vai ser feito com o elenco atual e buscar reposições à altura, reforçar esse banco. Porque é um ano com o brasileiro começando em janeiro, é um ano de disputa de Copa Sul-Americana. Então é preciso ser, como o Diniz fala sempre, é preciso ser assertivo quando for ao mercado. Agora, você entrando um pouco nessas especulações, eu acho que esse panorama que você deu é uma demonstração da dificuldade de quem controla ali o clube, de quem está nesses bastidores do mercado. Por quê? Você fala que uma das opções do Vasco para não precisar vender o Ryan agora e ainda ter uma saúde financeira mínima ali, poderia ser a venda do PH, por exemplo, do Paulo Henrique, lateral. E aí eu fico pensando, tanto com a cabeça do diretor, quanto com a cabeça do jogador. Porque, por exemplo, pro jogador, o cara tá bem no Vasco, é titular, tá identificado com a torcida. E aí tá no melhor momento da carreira, foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, convocado para as últimas listas do Carlo Ancelotti, está bem na disputa por uma vaga na Copa do Mundo. E aí tem aquilo, cara, pode ser a minha única oportunidade de jogar na Europa, que é um sonho dos jogadores, a gente sabe, o próprio PH eu acho que já falou disso também. E aí, eu tenho que aproveitar esse momento para ir. Mas ao mesmo tempo, será que se eu for para a Europa, eu não posso ficar um pouco mais distante da vaga na Copa do Mundo? E aí é um entendimento que ele vai ter que fazer, ele, o pessoal do staff dele e tudo mais. A partir desse entendimento, não, eu quero continuar no Vasco, eu quero continuar no Brasil, porque eu não quero me distanciar dessa oportunidade de ir para a Copa do Mundo. E aí, como é que o presidente faz depois, sabe? Como é que o dirigente faz depois? Então, são movimentações ali nos bastidores que são, primeiro, muito complexas e também estão interligadas, né? Porque, às vezes, um entendimento particular do PH pode mudar, talvez, a decisão do Vasco sobre o Ryan. Sabe, sim. São coisas muito, muito complexas ali que, enfim, o Pedrinho, o Felipe, o Ademar vão conseguir resolver, o Fernando Diniz também, com certeza vão chegar na melhor decisão para o Vasco. Mas é curioso como funciona esse jogo de mercado, né? Sim, e fica ainda mais complexa nessa temporada com esse novo calendário. A dificuldade, claro, não é só para o Vasco, para todos os clubes, mas com o Brasileirão começando em janeiro, todas essas decisões têm que ser tomadas rápido. Hoje, por exemplo, o Vasco... Pós-final já anunciou a rescisão com o Jean Davi, que é um dos jogadores que estavam afastados, sem espaço no Vasco. Então o planejamento já começou. E encaminhou a renovação do Puma, né? Isso. Mais 2 anos de contrato, era uma coisa que estava bem travada ali. Isso, que se arrastou por alguns meses. O Puma é um jogador querido pela torcida, acabou indo mal nesse segundo jogo da final, mas é um jogador querido pela torcida, um jogador que esteve presente em alguns momentos decisivos nas 2 últimas temporadas do Vasco. É um jogador oriundo já da primeira era de SAF, da 777. Na minha opinião, a manutenção do Puma agrega para se manter um elenco competitivo. Não, e esse é um êxito da diretoria, né? Porque o Vasco já vinha tentando renovar com ele há um tempo. Sim. Ele já sabia do desejo do Vasco, da vontade do Vasco, mas o próprio Puma decidiu dar uma olhada ali no mercado também, ver o que tinha de opção para ele, esperar o final da temporada, porque se dizia focado no Vasco. Eu conversei com algumas pessoas próximas ao Puma ao longo desse período, ao longo desse processo, e o que diziam é que ele sabia que estava valorizado,
até porque o mercado de laterais no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, é um pouco difícil, né? Tá um pouco difícil. Ele, um cara com diversas passagens, constantemente convocado para a seleção uruguaia. Com mais chances de jogar a Copa do que até o próprio Paulo Henrique. Exatamente. Versátil, né? Porque é lateral direito de ofício, mas agora estava jogando de lateral esquerdo, desde a saída do Piton, desde a lesão do Piton, e foi bem de lateral esquerdo, né? Teve boas participações, principalmente contra o Fluminense. Eu acho que as duas partidas dele contra o Fluminense foram muito boas ali, né? Tem o faro do gol, como o Fernando Diniz diz, como o Fernando Diniz brincou. Fez o gol de pênalti decisivo, quase marcou um gol de cabeça também. No segundo jogo, se eu não me engano, não sei se no primeiro, no segundo, não lembro bem. Mas então, eu acho que tem esse êxito também, até de certa forma um acalanto, talvez. É claro que a torcida queria o título, esperava o título de presente de Natal, mas você vê que as principais peças do Vasco, ou as peças de segurança, estão sendo mantidas pela diretoria, já dá um acalanto de que talvez 2026 possa ser, no mínimo, no mesmo nível do 2025. É claro que a ideia é melhorar, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? A Sul-Americana do Vasco esse ano não foi boa, e a esperança da torcida é que em 2026 seja melhor, porque é um campeonato também possível de ser disputado, né? Talvez até, de certa forma, mais acessível do que a Copa do Brasil, que o Vasco conseguiu chegar. Então é o que você falou, parece que o planejamento está em andamento já. O fato do Vasco conseguir manter o técnico, manter o Fernando Diniz, eu vejo como um ponto positivo também, talvez por gostar muito do trabalho do Diniz, confesso. Mas é isso, assim. Queria perguntar para o Bernardo também como é que você vê esse planejamento do Vasco. O que você acha que o Vasco tem de lacuna, talvez, para a próxima temporada? O Setinha falou muito, a gente falou muito do Coutinho. Talvez um reserva ali para a posição do Coutinho, para poder dar uma tranquilidade maior ali para ele, né? Porque essa temporada, quando o Coutinho não teve disponível, seja num jogo específico ou dentro de alguma partida ali para substituir, o Diniz teve que usar o Nuno ali, que também acabou a temporada exausto, né? Sim. Ainda fez o gol ontem, mas o que você acha, Bernardão? Eu acho que você falou do Fernando Diniz, acho que a permanência dele acho que é fundamental. Acho que se o Vasco chegou à final da Copa do Brasil, enfim, se conseguiu ali fazer um campeonato brasileiro patinando e dando um respiro, apesar de assim, meio que assim, coisa, tá lá, ganha 4 partidas seguidas, depois perde 5 seguidas, enfim, mas se o Vasco conseguiu minimamente não sofrer tanto como foi nos anos anteriores, chegar à final, acho que tem muito pela importância do Fernando Diniz na montagem do time ali, enfim, na maneira como ele trabalha. Talvez se fosse outro treinador, não sei se conseguiria tanto êxito assim. Eu acho que a questão do meio de campo é importante, como o Seta falou, do Matheus França, ele não deu certo, né? Ele dá tendência a ele voltar para o Crystal Palace, sim, né? Tem emprestado ao Vasco. Mas é até o final do ano agora ou ele fica... Eu não lembro exatamente se ele tá até o meio do ano, mas é a tendência que ele retorne ao Crystal Palace. Não teve nem assim, não lembro do... Só lembro acho que da disputa de pênalti contra o Botafogo, acho que ele faz o gol na disputa de pênalti. Isso eu não lembro do Matheus França, assim, nada, absolutamente nada. Ontem ele entrou no jogo, aí no final do jogo ali, tudo bem que já vai mais no meio do desespero, mas dá um chute por cima do travessão, assim, um chute, assim, de qualquer maneira, assim, você viu que... Foi desesperador esse momento. No Maracanã, a galera, cara, a torcida ficou, assim, desesperada. E é uma coisa que as pessoas até tinham alguns funcionários do Vasco ali, claro que no momento de desespero, que a galera falava, cara, o jogador tá sem confiança, sabe? Não tá bem. E aí ele acha que... Por que vai tentar esse tipo de jogada, assim, um chute fora da área meio... desconexo com a realidade ali, com o que o jogo pedia, sabe? No momento de abafa do Vasco, de cruzamentos, o Fernando Diniz colocou 6 atacantes em campo, vários bons no jogo aéreo, tinha GB, tinha Verratti, tinha o próprio Rayan em campo também, os pontas abertos, aí o Matheus França mostra um pouco daquilo que é a passagem dele pelo Vasco. Eu só não sei se é possível cravar, afirmar que não deu certo, porque, querendo ou não, o jogo, apesar de ter passagem na Europa, embora tenha passagem na Europa, ainda continua sendo um jogador jovem, né? Sim. E claro, no Flamengo ele demonstrou do que ele é capaz. Eu não sei se ele volta para o Crystal Palace já agora, nessa janela que começa no dia 5 de janeiro, ou se a tendência é que ele fique ainda no Vasco até o meio do ano que vem para tentar mostrar um pouco de serviço, porque o início do calendário vai ser difícil, né? Com o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual, o início das Copas ali mais para março, abril, enfim. E assim, acho que tem a questão do Matheus França também tem...
A torcida do Vasco associa muito porque ele é cria do Flamengo, entendeu? Então tem tudo essa coisa de, não quero jogador que é revelado pelo Flamengo aqui, não adianta, enfim. Como vocês falaram, não é uma sentença na carreira do Matheus França, nunca é. O futebol é uma questão de ciclos. Mas hoje a passagem do Matheus França pelo Vasco é muito ruim. Muito ruim. E muito difícil que essa situação seja revertida no atual momento, por exemplo. Agora, Cetinha, ano que vem, 2026, ano de eleição no Vasco, né? E todo ano de eleição, para quem é setorista ali, para quem está cobrindo o clube no dia a dia, já é a certeza de que vai ser um ano complexo, com uma disputa eleitoral conturbada. Especialmente no Vasco. Mas a tendência para o ano que vem é de um cenário mais tranquilo, né? Claro, a gente está falando em dezembro, pode ser que chegue ali na época das eleições, o Campo e Bola esteja falando para um outro cenário, para um outro panorama, e aí a situação fica um pouco mais complicada para o Pedrinho. Mas agora, mesmo com o vice-campeonato da Copa do Brasil, eu acho que o saldo para ele é positivo, né? Sim, para mim o Pedrinho, ele ainda não anunciou oficialmente se vai concorrer à reeleição. É provável que ele concorra. O Pedrinho larga em ampla vantagem aos candidatos de oposição que entrarem nessa eleição. O Pedrinho, ele, além de todo o processo do ano passado, da retirada da 777, a gestão atual tem conseguido organizar o Vasco internamente, organizar os processos, que é uma demanda muito antiga do Vasco. O Vasco sempre foi um clube que deixou de lado organização, sustentabilidade, e a gente viu o que acontecia, se refletia dentro de campo. É uma gestão que, por mais que tenha seus erros, principalmente na gestão do futebol, na construção do futebol, toca na ferida em termos financeiros, em termos organizacionais. Isso era algo que o Vasco precisava. A própria recuperação judicial, que é um processo que só pelo nome já assusta o torcedor vascaíno, já assusta administradores de empresas em geral. E foi um processo conduzido ali de forma bem assertiva. Hoje a gente teve a homologação do plano de pagamentos, que teve uma alta aprovação pelos credores. E foi tudo muito bem feito, apesar de ser o início do processo. Agora o Vasco precisa honrar esses compromissos, conseguiu bons desságios ali, descontos nas dívidas, digamos assim. Tá menos asfixiado financeiramente, mas o futuro, sendo o Pedrinho ou outro candidato, ainda é muito desafiante para o Vasco. O Vasco ainda precisa de muita grana entrando nos cofres para conseguir ser um clube sustentável, e aí, num futuro, mirar ser uma das grandes forças de futebol, voltar a ser uma das grandes forças de futebol brasileiro. E isso passa diretamente pela perspectiva de revenda da SAF. Eu acho que o processo de recuperação judicial teve um empréstimo de 80 milhões com a Crefisa, justamente pensando no processo. É uma modalidade de empréstimo autorizada pela Justiça já para cobrir os custos desse processo, de alguns pagamentos, fluxos de pagamentos imediatos. Mas para o futuro, nos próximos anos, é urgente a injeção de caixa de alguma maneira no Vasco, seja de investidor, seja de alguma nova receita, que aí é um desafio para essa diretoria, caso concorra e seja reeleita, ou para a próxima. Mas a revenda da SAF ainda segue sendo uma necessidade no Vasco, e a diretoria do Pedrinho, nesses 3 anos, sempre garantiu que esse é a vontade. Eles querem revender a SAF. E, inclusive, o processo de recuperação judicial é colocado como uma etapa importante ali para entregar um produto saudável para o mercado, uma empresa, de certa forma, previsível para investidores interessados. Agora, você tinha para fechar, eu acho que um reflexo dessa necessidade de caixa do Vasco é a reforma de São Januário, né? Que está paralisada, ainda não teve o início das obras ali para demolir, depois para reformar o estádio, por falta de verba, basicamente. Em que ponto está essa discussão? A tendência é que comece, de fato, no início de 2026 e o Vasco vai jogar no Newton Santos, alugado pelo Botafogo? O processo de reforma de São Januário, ele depende do mercado também. O Vasco segue aguardando ali, tem um acordo, uma conversa principal com uma incorporadora imobiliária,
além de outras conversas paralelas, mas pela fatia ali principal do potencial construtivo, que é o mecanismo provado aí nos últimos anos de que vai render esses recursos para a reforma de São Januário. O Vasco precisa fechar esse negócio para começar a pensar em planejamento de venda, planejamento da reforma, cronograma, pensar em fechar São Januário. Por que você fechar o estádio sem ter ainda todos os recursos necessários, ou boa parte dos recursos, e o Vasco tem todas as assessorias financeiras nesse ponto aí trabalhando, é temerário. Então, hoje, São Januário, por enquanto, segue aberto. A situação pode mudar já no final desse ano, pode mudar no início do ano que vem, mas, por enquanto, São Januário segue aberto para o início da próxima temporada. Teve reforma no gramado, inclusive. E tem esse acordo com o Newton Santos. Então, se a situação mudar rapidamente, se o acordo for fechado, se a grana circular mais rápido ali, é possível que o São Januário seja fechado no meio do ano que vem. Então, é um grande compasso de espera. E eu acho que essa reforma de São Januário, quando ela acontecer, é um grande passo para o Vasco na direção também da reestruturação. Porque é muito importante ter um estádio. Aí a diretoria planeja aí, não foi dada uma capacidade oficial, mas a diretoria planeja ali algo acima dos 45 mil, nessa casa aí dos 40, quase 50. Quando você tem um estádio desse tamanho, você tem maior geração de receitas. A gente viu essas semifinais e finais do Maracanã, a renda que o Vasco recebeu, apesar de ter os custos de operação, foi altíssima, uma renda que superou de longe os jogos de São Januário do ano inteiro. Então, para uma torcida do tamanho da torcida do Vasco, com a demanda que a torcida do Vasco tem, é importantíssimo ter um estádio grande, ter um estádio que você possa arregimentar que você possa ter boa parte das receitas pro clube em si. E isso já vai mudar, por exemplo, quando jogar no Newton Santos, quando eventualmente São Januário fechar e o Vasco for jogar no Newton Santos. Eu acho que a partir dali já vai haver uma melhora significativa em termos de receitas, pela capacidade do Newton Santos, que é um estádio maior. Já vai ser um exemplo disso. Mas quando o Vasco, enfim, concretizar esse plano de ter São Januário reformado, ter São Januário em alta capacidade, com capacidade de setorização, com capacidade de gerações de receitas que hoje a estrutura física de São Januário impede, vai ser um avanço muito grande para o clube. É um processo que o torcedor... É um processo de paciência, é um processo que às vezes é chato ficar esperando, as notícias não andam, parece que é sempre a mesma notícia, mas quando acontecer, vai ser algo assim, pivotal para o futuro do Vasco. Meus amigos, para fechar, eu queria que vocês dessem uma nota para o ano do Vasco 2025. Eu vou com, assim, se não fosse a final da Copa do Brasil, acho que a nota seria até mais baixa, mas eu vou com a nota 4 para a temporada. Acho que a temporada teve a Copa do Brasil, que o Vasco foi a final, enfim. Mas, de certa maneira, o brasileiro ali foi muito, muito aquém ali do brasileiro. O brasileiro, a Copa Sul-Americana, então, assim... Foram 18 derrotas no brasileiro, né? 18 derrotas. 19 derrotas. 19 derrotas. É um turno inteiro perdendo, né? Então, assim, teve um momento ali de 5 partidas, 4 partidas seguidas, mas depois perdeu 5. E aí você, no meio do caminho, você perde pro Juventude, praticamente rebaixado 3-1 em casa, entendeu? Aí na Copa Sul-Americana você leva de 4-1 do Porto Cabelo, depois de 4-0 do Independente Del Valle, enfim. Então são derrotas doídas, assim. Uma derrota que marcou muitos torcedores foi a virada do Vitória com o Vasco com 1 a mais em campo. Foi uma derrota... Depois o Vasco até ganha a partida de 4-3, né? Isso, no segundo turno. Isso foi no primeiro turno. No primeiro turno. Com o Felipe de técnico interino. Isso, exatamente. Enfim, assim, tudo bem que já era outro esquema, um time totalmente reserva, mas perdeu de 5-0 do Atlético Mineiro na última rodada do Brasileiro, enfim... Então, assim, acho que a minha nota do Vasco é uma nota 4 para a temporada do Vasco, nota 4. Eu dou uma nota 6, assim, muito influenciada pela final da Copa do Brasil. Porque, como o Bernardo falou, o Brasileirão do Vasco foi muito ruim. É uma campanha que o Vasco não pode se acostumar a fazer campanhas desse nível no Campeonato Brasileiro se quiser avançar. Não pode se dar o luxo de perder 5 partidas consecutivas. Não pode se dar o luxo de brigar contra o rebaixamento todo ano, porque... A cada ano que você briga contra o rebaixamento, uma hora pode acontecer de novo. Então, é uma campanha assim que a Copa do Brasil dá uma salvada. Mas desde o início do ano, desde a escolha do Fábio Carille, e aí a chegada do Diniz, toda essa irregularidade, acaba
tendo um saldo muito ruim, muito ruim. Apesar do final ter sido amargo, a campanha da Copa do Brasil é o ponto positivo, assim, esportivamente do Vasco esse ano. Eu fecho essa nota 6. Boa. Então, média 5 pro Vasco. Acho justo. Setinha, alguma coisa que você queira adicionar? Alguma informação aí de última hora sobre o Vascão? Ou é isso? Deu pra amarrar bem o que foi o ano e a projeção para 2026? Não, é isso. Dizer pro torcedor do Vasco que as derrotas são duras, mas tem que seguir navegando, porque uma hora acontece. A expressão acredite nos processos é chata demais, eu concordo, mas são os processos que levam às vitórias no futebol. Justo, meu amigo, justo. Pessoal, esse foi o último Toque Passe da temporada, a não ser que vocês queiram acompanhar aí os episódios de Botafogo, Flamengo e Fluminense. Eu queria agradecer pela presença de vocês aqui com a gente. Foi uma temporada especial, inicial, a gente pôde receber vários convidados muito bacanas e ano que vem tem mais e a gente conta com vocês também, tá bem? Obrigado aí, tamo junto.